Deus tem falado muito no meu coração esses dias a respeito dos propósitos que Ele tem para cada um de nós. E às vezes nós não compreendemos que estamos passando por alguma dificuldade, e aí a gente acha que Deus não está nem ouvindo nossas orações. Nós vamos falar sobre processos e propósito. Diga para seu irmão que está aí do lado, diz assim: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Evangelho, livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Essa é a palavra que Deus, que você possa levar no teu coração. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco da história de Ruth. Uma história maravilhosa, uma história que nos remete a um compromisso, a uma aliança verdadeira, em que o propósito de Deus se realiza de uma forma maravilhosa na vida de Ruth, de Noemi e de Boaz. Amém? Senhor, mais uma vez queremos clamar a Ti, para que seja o Espírito Santo a conduzir toda essa ministração, Pai. Tira de nós toda a vontade, esvazia-nos de nós mesmos, cala todas as vozes do nosso coração, as vozes do inimigo, as vozes do mundo. Esvazia-nos, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz de uma forma audível, Senhor. Tira toda a distorção, porque compreendemos que a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos transforma, ela nos fortalece. Que a graça do Senhor seja abundante na Tua casa e em cada lar que está nos acompanhando, Senhor. Visita, Senhor, cada família, porque sabemos que os propósitos que o Senhor tem são maiores, bem maiores do que nós possamos imaginar. No livro de Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim, Senhor, é a Tua palavra, e nós cremos. Os Teus pensamentos são maiores e melhores do que os nossos, que os planos que o Senhor tem para cada um de nós são infinitamente maiores do que possamos imaginar. Ser conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. O livro de Ruth foi escrito lá relata a época dos juízes, aproximadamente o ano de 1380 a.C., um tempo que houve paz entre os moabitas. Os moabitas são descendentes de Noé, você não sabe. A moabita Ruth, estrangeira, uma gentil como nós, tem uma aliança com Deus através do seu casamento. E ela entende que ela serve agora a um Deus diferente do que ela servia. E ela entregou a sua vida ao Senhor. É um exemplo para nós de aliança, de amor, de lealdade. E ela recebeu essa graça de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher
e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Alimeleque, e da sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ali ficaram. Verso 3: E morreu Alimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Imagina naquele tempo como que era difícil, como que era complicado para uma viúva. Quando o marido morria, ela era assistida pelos seus filhos, e os seus filhos se casaram. E naquele momento, imagina se para uma viúva era ruim, imagina para 3. Um período em que eles estavam buscando alimento, um tempo de seca, um tempo de escassez. Para nós seria impossível pensar: estou arruinado, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Por mais que ela tivesse uma fé verdadeira, ela teve um momento em que ela desesperou. Imagina, morre o marido, morre os filhos, e agora com 2 noras, em uma terra que não era dela. E ela resolve então voltar para casa. Ela ficou tão desesperada, que no verso 13, ela diz assim: é mais amargo para mim do que para vós, porque a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Ela se sentiu pisada, espremida, de forma que ela não negou a Deus, mas talvez ela tenha imaginado: será que a mão de Deus veio sobre mim, porque os meus filhos se casaram com moabitas? Porque está na lei levítica que os judeus não deveriam se casar com moabitas. Quantas coisas ela imaginou. Talvez você esteja passando também por um momento de desespero, um momento de perda, um momento de falta, um momento de dificuldade, de desemprego talvez, de problemas familiares, de relacionamento, e você pode até dizer: meu Deus, o que eu fiz? A mão de Deus está sobre mim. O que farei? O que será agora da minha vida? Mas nesse momento acontece algo inesperado, porque ela se levantou com suas noras, voltou para os campos de Moabe, e depois ela decidiu voltar. Verso 8, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Seria a situação mais prática, enviar suas noras para a casa dos seus pais. Eram novas, elas poderiam casar novamente e reconstituir uma família, mas ela já estava velha, e ela falou: não, eu vou voltar só. Orfa beijou a sua sogra e falou: vou partir para minha casa. Mas o mais interessante é a resposta de Ruth no verso 16: não me enches para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
ela sabia da aliança que ela havia feito. Eu gosto muito de falar sobre aliança, principalmente nos casamentos. E entre as 4 alianças, os 4 pilares de um casamento sustentado, fortalecido, edificado sobre a rocha, existe uma das alianças que é a aliança das famílias, em que a família do noivo recebe a noiva como filha, e a família da noiva recebe o noivo como filho. Ela fez uma aliança, e ela falou: não te abandonarei, minha sogra, porque a aliança que fiz, como eu fiz no casamento, é até que a morte os separe. Porque ela responde aqui no verso 17: onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, o outro tanto, se de outra coisas que não seja a morte me separar de ti. Quantas e quantas vezes nós temos abandonado os nossos de casa? Ela não abandonou a sua sogra. Eu sei que às vezes para o genro não é tão difícil você andar com a sogra, mas normalmente para as noras é mais difícil, porque tem um ciúme dos filhos e algo parecido. Mas essa nora, ela não largou mão da tua sogra. Ela passou por um período de privação, de sofrimento, mas ela sabia, porque ela tinha uma aliança não só com a tua sogra, ela tinha uma aliança também com o Deus de Israel. Quando nós temos uma aliança verdadeira, independente das situações que nós estamos passando, independente do aperto, da dificuldade, nós cremos que existe um propósito de Deus nessa situação. Nós não podemos de forma alguma achar que Deus esqueceu de nós, que Ele não ouve nossa oração e que Ele não está perto. Se nós temos uma aliança verdadeira com o Senhor, Ele está morando dentro de nós, e Ele te fortalece, e assim o fez com Ruth e Noemi. Noemi, eu tenho certeza, ficou muito preocupada de tal forma que ela queria mudar o nome dela para Mara, de amargura, de sofrimento. Ela não queria mais chamar-se ela de Noemi. E ela voltou com Ruth, voltou com a sua nora, para chegar de volta a Belém. Imagino como ela se sentiu. No verso 21 ela fala assim: cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Quantas e quantas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor vazios, precisando do enchimento do Senhor. Porque Deus permite que aconteçam certas coisas em nossa vida, para que nós possamos viver na sua dependência. Deus tira, Ele puxa o tapete verdadeiramente, eu creio, porque Ele tem um propósito na nossa vida, e não quer que nós ficamos presos à nossa sabedoria, ao nosso emprego, talvez à nossa confiança naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Porque imagina, ela estava bem com seu marido, com seus 2 filhos, com as 2 noras, saiu de um tempo de seca para um lugar que tinha mantimento, e ali tudo se foi. Ruth teve mais fé do que Noemi, porque ela falou: não vou te desamparar.
Isso é o valor de uma aliança. O valor de uma aliança verdadeira. Deus nunca nos desampara. Não se preocupe com o que está acontecendo com a sua vida. Creia que faz parte de um processo em um grande propósito para a sua vida, para a sua família e para as gerações que virão. Isso que está acontecendo contigo. Não se desesperes. Processos e propósitos, todos os heróis da fé passaram. Davi, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José. Nós nos alegramos com o resultado daquilo tudo que aconteceu na vida desses heróis da fé. Mas quem de nós gostaria de passar? Olha a história de José. Foi rejeitado pelos irmãos, quase morto pelos irmãos, jogado numa cisterna para morrer, e vendido como escravo. O processo era para que ele pudesse socorrer o teu povo no tempo de seca. Talvez você não esteja entendendo nada que está acontecendo com a tua vida, mas se você estiver conectado verdadeiramente ao Senhor, manter firme na sua fé, na sua esperança, buscando fazer somente a vontade de Deus, ouvindo a sua voz, você vai compreender aquilo que Deus tem para você e para a tua casa. Vamos rompendo. Verso 2, capítulo 2. Houve um sinal de esperança. Talvez você não esteja vendo nada, ainda esteja tudo obscuro, ainda esteja passando por dificuldade, mas observe nas entrelinhas um sinal de esperança. Capítulo 2, verso 5 disse, verso 2, capítulo 2, no verso 3 diz, chegou Ruth, apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe a sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Imagina que ela foi buscar sustento para ela e para sua sogra, porque existia uma lei de Moisés que ordenava que todos os produtores deixassem para trás os grãos que o ceifeiro apanhasse, que era para suprir a necessidade dos pobres, dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos. Mas houve um sinal de esperança, porque Boaz viu quem era aquela moça, e ele perguntou: de quem é essa moça? Verso 6, e respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores: essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-lhe então a ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada. Ela ficou esperando a oportunidade de poder pegar a porção dela. Deus faz uma coisa de uma forma maravilhosa, porque Boaz sabia do testemunho dela. Ele respondeu no verso 11: bem eu sei o que me contaram a respeito do que fizeste com a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. A entrega dela foi tão verdadeira, que impactou todo aquele povo. Como é que uma estrangeira faz uma aliança, e agora passa a viver para cuidar da tua sogra? O que eu entendo aqui que essa moabita representa nós, os estrangeiros, os gentios,
aqueles improváveis para receber a bênção de Deus. E que pela aliança que nós fizemos, temos direito agora, não só a colher o trigo, os grãos que ficaram para trás, mas fazer parte da colheita do Senhor, das bênçãos do Senhor, das promessas que Deus tem para nós. Talvez você não entenda a importância desta aliança de Ruth. Talvez você também não esteja nem entendendo e dizendo assim: pastor, depois que eu fiz uma aliança com Deus, a minha vida ficou de cabeça para baixo. Mas é porque Deus está tirando tudo aquilo que tem te impedido de viver as promessas dEle. Talvez Deus esteja te tirando aquilo que você acha que é sua base, tua segurança. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus de gratidão. Porque Boaz se tornou o resgatador, um parente de Aimeleque, que pagou pela propriedade. Boaz casou-se com Ruth. E eu fiquei imaginando, que gratidão é essa de Deus? Ele é um resgatador. Só que o mais importante é que talvez você esteja imaginando por que o pastor está ministrando a respeito de Ruth nessa noite. Talvez você não saiba, mas Ruth entrou numa lista dos descendentes de Davi, de Jesus. Ela é a avó de Davi. Imagina. Chega no final do livro e diz: essas são as gerações de Perez, que gerou Esrom, Esrom gerou a Ram, Ram gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. E da raiz de Davi nasceu Jesus. Talvez você não saiba quantas gerações Deus tem preparado para abençoar através da sua decisão de seguir a Cristo. Você pode passar por um processo, uma dificuldade, não importa. Isso faz parte de um grande processo, de um grande propósito que Deus tem. Porque quando Deus mexe no seu tabuleiro, vamos pensar que aqui seja um jogo de xadrez. Quando Deus mexe no tabuleiro, que sou eu, que é você, Ele está pensando lá na eternidade, nas gerações que virão. Imagina Raabe, aquela mulher que escondeu os espias, entrou também na geração. Ela não era hebreia, não fazia parte do povo. Nós não fazemos parte do povo de Deus, mas nós que temos uma aliança, somos chamados filhos. E todos os planos, todos os projetos, o que Deus tem de promessas, vão alcançar todos nós. As gerações que virão depois de você, e quantas gerações serão abençoadas, porque na palavra diz que quando se faz uma aliança e obedece ao Senhor, 1000 gerações serão alcançadas. Se você faz parte dessa geração que recebeu a bênção de Deus, precisa permanecer firme, independente das dificuldades, independente do que você esteja passando, independente do que os seus olhos estão vendo. Não deixe que a sua visão impeça que sejam realizadas em sua vida e na sua geração as promessas que Deus tem. Eu falo muitas vezes com minha esposa, ela pira. Ela fala: esse marido meio doido. Eu falo: amor, eu sei que todas as promessas que Deus tem para nós e para a nossa família irão se realizar. E eu sei que muitas eu não virei
verei com os meus olhos, mas eu tenho essa certeza. Essa mesma certeza que Ruth teve. Ela tinha uma aliança, ela permaneceu firme na aliança, mas ela não sabia aonde ia chegar. Chegou em Jesus, chegou em mim, chegou em você. Nós precisamos verdadeiramente nos posicionar como os escolhidos de Deus, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que entendem que estamos todos em um processo. Eu não sei o que passa no teu coração, mas imagina, quem seríamos nós se não fosse o Senhor? Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu sei, não conheço mesmo não. Você também não conhece a minha? Mas uma coisa é certa, eu e você temos dentro de nós um Deus poderoso. E a palavra me dá uma certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As coisas do mundo não irão derrubar, não irão impedir que os planos de Deus se realizem. Você pode sentir que agora você está embaixo, passando fome, dificuldade, necessidade. Mas a palavra do Senhor diz: o Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu não sei o tamanho da tua fé, eu não sei como está a tua vida, mas uma coisa é certa, porque está lá em Apocalipse, e eu quero fechar com esse texto, que as promessas que Deus são para nós, infinitamente maiores e melhores do que nós podemos imaginar. O céu está cada vez mais perto, mas o Senhor naquela cruz comprou para Deus, com o teu sangue, todos nós, de toda tribo, língua, povo e nação. Mistério Louvor, se você quiser vir. Eu não sei o quanto que você tem entendido, o quanto que você tem buscado de Deus, mas esse é um momento em que nós precisamos nos esvaziar, parar de olhar com os nossos olhos humanos o que está acontecendo na nossa vida e olhar com o olhar de Deus. Qual é o olhar de Deus? É o olhar do Todo-Poderoso, daquele que faz assentar no trono aquele que estava no monturo, que faz sair da sepultura aquele que estava morto. Nós somos claramente os improváveis de Deus, porque Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Que nós possamos tomar posse dessa identidade. Não importa o que aconteceu no seu relacionamento com o seu pai nessa terra, nós temos um pai no céu, e precisamos viver conforme a vontade dele, em obediência. Que a nossa vida seja de expressão de amor, que o nosso culto ao Senhor não seja apenas um louvor a estar no culto aqui, num domingo, numa quinta-feira, ou qualquer dia que possa estar,
mas que a nossa vida seja em todo o tempo para louvor e adoração do Senhor, porque para isso nós somos chamados. Porque assim diz o Senhor, Isaías 55, verso 8: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Creia, você está passando por um processo para viver um propósito de Deus. Entregue-se, confia no Senhor. Talvez aqui nessa noite esteja alguém que está passando por uma grande dificuldade e entendeu que mesmo que esteja na dificuldade, é melhor estar aliançado com o Senhor do que estar longe dele. Que resolveu andar com suas próprias pernas, reclamando, achando que Deus não ouve as orações, que a mão do Senhor estava sobre ele, que chegou talvez a pedir a Deus como Noemi: muda meu nome, minha vida agora é de amargura, de dor, de prejuízo. Mas Deus fala nesta noite: você é meu filho amado, eu morri naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. E para esse chamado é que estamos aqui nesta noite. Que Deus possa em todo tempo quebrantar os nossos corações, e a nossa vida possa ser entregue a Ele a cada manhã, e que nós possamos crucificar a nossa carne, as nossas vontades, o nosso querer, e falar ao Senhor: Senhor, faça em mim o teu querer, que os teus propósitos se tornem realidade na minha vida, na minha família e nas gerações que virão, porque a aliança que eu tenho contigo, ela é até a eternidade, e por isso que estou aqui, para te louvar, para engrandecer o teu nome, no nome de Jesus.